Aleluia. Glória a Deus. E nessa noite nós vamos ministrar algo que o Senhor colocou no nosso coração. Se você esteve aqui pela manhã, meu som está um pouquinho estranho. Dá uma ajustada aí, por favor. Se você esteve aqui hoje pela manhã, você teve um tempo poderoso junto com a gente. Nós anunciamos, nós falamos que estaremos recebendo o pastor Ricardo Garré, que é um grande homem de Deus, tem mais de 30 anos de ministério, foi nosso professor no Rema, e ele pregou baseado no livro dele, Chamados. Obviamente, o livro é baseado na palavra de Deus, e ele trouxe muitas instruções preciosas para as nossas vidas. Se você não esteve aqui, assista, está disponível no YouTube. E foi um fechamento também de algo que a gente ministrou na semana passada, sem que fosse de nenhuma forma combinado com ele. Mas ele mencionou muita coisa que a gente mencionou na semana passada, e nós percebemos que o Senhor está nos levando para um lugar de uma maturidade maior em relação ao nosso chamado. O Senhor está tratando conosco sobre um novo nível de comprometimento, sobre um novo nível de entrega para aquilo que Ele vai fazer em nossas vidas. Amém? Eu te convido a abrir a tua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. 1 Timóteo 3, 14. Se você gosta de anotar, anote algumas coisas, anote as referências. Se você puder abrir a tua Bíblia, abra a tua Bíblia. Não fica dependendo apenas do que é projetado, mas leia você mesmo, abre, marca a tua Bíblia, pega uma caneta mesmo, marca os versículos lá. Às vezes alguém não gosta de riscar a própria Bíblia, mas aí você pode pedir para a pessoa do teu lado riscar para você, e aí ela vai lá e risca para você. Vai facilitar a tua vida. 1 Timóteo 3, versículo 14, vai dizer: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Isso aqui ele está escrevendo para quem? Para Timóteo. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós mencionamos essa passagem bíblica na semana passada também, algumas vezes, e vamos começar essa ministração por essa palavra. Nós precisamos lembrar sempre de coisas que são importantes. O apóstolo Paulo, ele fala da importância de mencionar as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Então não pense, mas vai ser a mesma palavra, vai ser os mesmos versículos. Se fossem todos os versículos iguais aos da semana passada, seria muito edificante para a tua vida. Não vai ser, mas mesmo se fosse, seria muito edificante, porque ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Amém? E aqui nós vemos o apóstolo Paulo mencionando sobre como se deve proceder na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então isso traz para nós só essa pequena oração, essa pequena afirmação, ela já traz para nós muitas verdades muito importantes para nós. Primeiro, existe um procedimento correto que deve ser adotado na igreja. E se você ler toda a passagem, todo o capítulo, você vai ver que ele vai falar sobre quem almeja o episcopado, ou seja, a liderança na igreja. Excelente obra almeja, mas é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não violento. E ele vai dando várias características de alguém que almeja uma posição de liderança na igreja. Depois ele vai falar sobre os diáconos, sobre aqueles que servem na igreja. Como surgiu a diaconia? Existia a entrega no nosso contexto, seriam cestas básicas, alimentação para as viúvas, para aquelas que não tinham como ter a sua própria provisão, e algumas estavam sendo esquecidas. E os apóstolos se reuniram ali e disseram: olha, não é justo que a gente pare de se dedicar à palavra para a gente se dedicar a essas coisas. Mas vamos levantar homens cheios do Espírito Santo, maridos de uma só mulher, né? E ele vai dando as características dos diáconos, e eles ficarão encarregados de servir as mesas. Então isso traz para nós também algumas lições, que existem separações de atividades dentro de um contexto de igreja. Existem pessoas que desempenham uma atividade para darem também suporte a outras que desempenham outras atividades. Por exemplo, a ministração da palavra. Se eu tivesse que chegar aqui para limpar a igreja, para cuidar das crianças, para organizar lá na frente, para ficar tomando conta da igreja, para limpar os banheiros, você não teria uma palavra, pelo menos não vinda de mim, nessa noite.
Mas existem pessoas que desempenham papéis diferentes dentro da igreja, e isso dá apoio a quê? Apoio à ministração da palavra, para que Jesus possa alcançar a tua vida através da palavra. Então, esse texto nos traz algumas lições sobre a separação dos papéis dentro da igreja, dentro da obra do Senhor. E como eu mencionei semana passada e vou repetir, nós somos igreja de Deus, pessoas, corpo de Cristo. Mas esse lugar é um lugar onde o Senhor se move, onde nós nos reunimos, existe uma unção coletiva aqui, a palavra é pregada, então não trate este lugar como algo qualquer. Ah, o Senhor habita em mim, então isso aqui são só 4 paredes. Não, isso aqui, o próprio apóstolo Paulo menciona, é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E ele diz, saiba como proceder. Ou seja, existe um procedimento que é esperado para a igreja do Deus vivo. Existe um procedimento que é esperado para aqueles que se anunciam como filhos de Deus. Existe um procedimento que é esperado em um mundo que está cada vez mais louco, que está cada vez mais perdido, como um barco à deriva no mar, que já perdeu o seu controle, que não tem mais motor, que não tem como definir a sua direção e ele se perde no mar. E o vento e as correntes de águas levam para qualquer lugar. Eu já vi algumas histórias, inclusive eu vi uma notícia hoje ou foi ontem, de um barco que foi encontrado sem tripulação. Ou seja, a tripulação não conseguiu mais controlar aquele barco e o abandonou. Talvez pegou algum bote, alguma coisa que pudesse ir embora e o abandonou. E o mundo ele está nessa situação, perdido, à deriva, sem saber para onde está indo, sendo levado por todo o vento para qualquer lugar, mas nós não. Nós, por mais que estejamos aqui fisicamente, mas nós não somos desse mundo. Nós não estamos perdidos nesse mundo. Nós somos a coluna e baluarte da verdade, porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo nessa terra. Nós somos a resposta para a loucura que há no mundo. Nós, como igreja, somos a sanidade. Quando o mundo está perdido, nós somos o farol, onde o mundo pode olhar e dizer, olha, ali existe um lugar sólido, ali existe um lugar de proteção. Nós precisamos entender qual é o nosso papel nesse mundo, de coluna e baluarte da verdade, igreja do Deus vivo. Mas nós vivemos em um tempo, e eu quero mencionar esse livro, Como Manter a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco, de Rick Renner. Rick Renner parou de cantar sertanejo, se tornou escritor. Para quem não conhece, se você pesquisar Rick Renner, vai aparecer as músicas, né? Mas se você botar Pastor Rick Renner é um grande pastor, um grande mestre da palavra de Deus, um dos maiores especialistas em grego vivos, e ele tem vários livros escritos, e ele sempre vai para o grego, vai para o original, vai trazer explicações bastante profundas, e ele escreveu esse livro. E ele fala sobre desenvolver o discernimento para estes últimos dias. Você sabe que nesses últimos dias as trevas ficarão mais densas, mas também a luz ficará mais forte em nós. Quanto maiores forem as trevas, mais visível fica a luz que há no meio delas. Você já percebeu que se você acende a lanterna do teu celular no escuro e você direciona ela para o teu rosto, chega a dói, mas se você fizer isso no sol forte, não faz nada. Por quê? Porque tem muita luz. Então, onde tem muita luz, a luz não faz tanta diferença, porque já tem muita luz. Mas onde tem trevas, a luz faz toda a diferença. E quanto mais trevas houver lá fora, mais você e eu brilharemos nesse mundo, a luz de Cristo que está em nós. E o mundo aguarda ansiosamente a expressão da criação de Deus, a expressão dos filhos de Deus trazendo direção. E nessa passagem ele fala sobre verdade. A palavra aqui no original é aletheia, para verdade. No grego, aletheia. O que é aletheia? Os gregos, eles falavam na mitologia grega que existia um lago, algo espiritual. E esse lago era a Létea, não Aletheia, era Létea, o nome do lago. E esse lago significava esquecimento. O lago do esquecimento, onde as pessoas eram mergulhadas ali para se esquecerem das suas vidas passadas. E durante a sua vida elas iam tentando lembrar, iam aprendendo as coisas, onde na verdade elas estavam reaprendendo o que sabiam na vida passada. Isso aqui é mitologia grega, não é Bíblia não. Estou te explicando a origem da palavra. Depois chegar
O pastor pregou o quê? Ele disse que a gente é mergulhado num lago para esquecer da vida passada. Meu Deus do céu. Então, aletheia é a negação desse esquecimento. É o que é a verdade. E o apóstolo Paulo aqui usa a palavra aletheia, que era uma palavra conhecida no mundo grego, dizendo, ei, isso aqui é a verdade. E o mundo quer dizer para nós que a verdade ela não é absoluta. E eu quero falar um pouco dessas verdades que esse ano ainda vão ficar muito mais fortes. Vai ser muito falado, por quê? Porque é ano eleitoral. E eu não vou falar de política, eu não vou falar de eleições, mas nesse ano, algumas ideologias elas tentam se levantar para incutir na mentalidade das pessoas ideias falsas. Ideias de que a verdade ela não é absoluta, de que cada um tem a sua verdade. Ei, respeite a verdade do outro. Ei, a verdade é a verdade. Ela é absoluta. Se eu colocar essa cadeira aqui e 10 pessoas vierem aqui e disserem que essa cadeira é verde, você concorda comigo que a cadeira não vai mudar de cor, porque 10 pessoas disseram? Mas e se 100 pessoas disserem? Aqui a gente tem aproximadamente 200 pessoas. Vamos supor que a metade, ela chega aqui e diz, essa cadeira é verde. 10 não mudam não, mas e 100? Se 100 pessoas disserem que essa cadeira é verde, ela se torna verde? Porque não importa quantas pessoas ou quantas vezes uma mentira seja dita, ela continuará sendo mentira e a verdade continuará sendo verdade. Fizeram estudos sociológicos, onde fizeram, por exemplo, dentro de uma aula, de uma faculdade, combinaram. Uma pessoa vai chegar aqui atrasada, sempre tem alguém que chega atrasado, uma pessoa vai chegar atrasada, e eu vou pegar essa pasta e eu vou perguntar para as pessoas qual a cor dessa pasta. E a pasta era azul, por exemplo. E aí as pessoas começavam a dizer que era verde. Vocês vão dizer que é verde. Combinado, combinado. E aí chega a pessoa atrasada, sentou. Diz, que cor é essa pasta? É verde. E para você, que cor é essa pasta? É verde. É verde. É verde. Verde, verde, verde. A pasta azul. Aí chegou na pessoa que chegou atrasada. Aí ela olhou em volta. É verde. Ela concordou com as outras porque ela não queria ser diferente. Está todo mundo dizendo que é verde, porque eu vou dizer que é azul. As pessoas vão olhar estranho para mim se eu disser que é azul. Então, é verde. Aí o mundo quer nos repetir algumas coisas, muitas e muitas vezes, para que a gente, na vontade de ser aceito, deixemos de dizer a verdade. Mas, ei, pode repetir 1000 vezes, 1 milhão de vezes, mentiras como se fossem verdades. A verdade da palavra continuará sendo a verdade da palavra. E nós não precisamos ser aceitos pelo mundo, nós precisamos ser aceitos por Deus. E nós já o fomos. Não abra mão da verdade para ser aceito. Existem dados que apontam que 3 em cada 4 jovens cristãos que vão para a universidade apostatam da sua fé. Chegam lá, tem um irmão que é até de Zona Oeste. Ele está fazendo muito vídeo de humor com o Peixoto. Quem acompanha sabe, ele é bem brincalhão. E ele fez um vídeo. Primeiro dia, chegando na Federal. Universidade Federal. Não, Deus é bom e tal, não sei o quê. Uma semana na Federal. E aí, pai, Deus é bom, tá ligado? Mas 1 mês na Federal. Não, é porque, na verdade, eu abri minha mente. E essas questões de religião, eu acho que não é bem assim. Por quê? Porque está querendo ser aceito ali. Isso é uma realidade. Muita gente abre mão daquilo que aprendeu, em troca de ser aceito em um lugar. Ei, Jesus morreu por mim, não foi para eu ser aceito no mundo, foi para eu ser aceito no céu. Jesus morreu por você, para você ter acesso à tua vida eterna. E não abre mão disso, fica com a verdade. Eu vou falar coisas nesse culto que dificilmente a gente ouve, inclusive em pregações, porque cada vez mais a pressão é maior lá fora, processando pastores, prendendo pastores por falarem a verdade, mas nós não podemos ser amordaçados por uma política de politicamente correto,
de falar o que é aceito lá fora. Ei, o homem, ele tem cromossomos masculinos. E o homem, ele nasce homem, não é uma formação da sociedade. Não porque ele foi sendo ensinado a ser homem, não, ele nasceu homem. Se você pega um embrião, um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide, e você faz um estudo genético de algo que é microscópico, que não dá nem para ver a olho nu. Você faz um estudo genético, você sabe o sexo daquela criança que vai nascer ainda, que vai ser implantada ainda em um útero. Mas alguém nasce e diz, não, é a sociedade que molda, não é a sociedade que molda. Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para refletirmos a sua glória. E qualquer coisa que seja diferente disso não é verdade. A verdade é a verdade. Teve um documentário no Fantástico, mostrando crianças transexuais. Crianças que fizeram alteração de sexo. Ei, não é alteração de sexo, é amputação de órgão genital. Porque se for fazer qualquer exame de sangue, dá para saber que o menino é um menino. Por mais que ele tenha amputado o seu órgão, ele continua sendo um menino. E aí essa mentira vai sendo repetida e para muita gente vai se tornando uma verdade em suas cabeças, mas não se tornou verdade. Deus criou homem e mulher. Aí a gente aprende de onde veio o homem. De onde veio o homem? Do pó da terra. Quem formou o homem? Deus. Você tem certeza disso? Deus formou o homem. Então você é criacionista. Você acredita que o homem foi criado. Certo? Aí o teu filho vai para o colégio, aí chega lá, a professora diz, ou o professor, diz que o homem ele evoluiu de um primata. Né? Do macaco, alguém vai dizer. Aí ele vai dizer, não foi do macaco, foi de um primata, parecido com um macaco. E aí evoluiu. Aí você chega para o teu filho e diz, meu filho, olha, você sabe que foi Deus que criou o homem. Mas quando perguntar na prova, de onde veio o homem, você responda que veio do primata. Eu estou ensinando o meu filho a mentir, para se adequar a algo que o mundo está dizendo. Meu filho, se precisar tirar 0, tire 0. Mas diga que o homem foi criado por Deus. Percebe que uma pressão externa, muitas vezes, ela tenta mudar a forma como eu vou me posicionar. E isso faz com que eu mude a forma como eu ensino ao meu filho. Aí eu crio algo que é chamado de dissonância cognitiva. A criança não sabe o que é a verdade. Porque eles dizem, mas a verdade é isso, mas eu vou responder uma mentira, porque eu vou responder uma mentira. Aí ele aprende, se for para evitar o dano, é melhor mentir. Aí eu não posso reclamar depois quando ele estiver mentindo para mim, porque eu ensinei ele a mentir para evitar o dano. Ei, fica com a verdade. E esse é um lugar de pregação da verdade, de pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada nesse lugar. E nós precisamos de um lugar onde nós possamos ouvir a verdade, sem filtro. Você vem para cá para adorar o Senhor, para entregar o teu culto ao Senhor, entregar a tua adoração ao Senhor e receber uma palavra da parte de Deus. Você não vem para cá para ter o teu ego massageado. Por mais que a gente chegue aqui triste e saia daqui alegre, por quê? Porque a presença de Deus, onde a presença de Deus está, aí há abundância de alegria. Então você é confortado, você é consolado pela presença, pelo agir do Espírito Santo, e tudo isso é ótimo. E é papel da igreja também. Ei, mas aqui nós somos confrontados também com as nossas ideias, com aquilo que a gente costuma ouvir, e nós precisamos manter a cabeça no lugar. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos o que é a verdade. Nós precisamos bater de frente com o que o mundo está ensinando. Aí estão ensinando errado lá fora, aí para me adequar a este mundo, eu vou e mudo o meu discurso. Ei, não muda o teu discurso, fica com a verdade. Ei, se todo mundo disser que crente
não é inteligente porque ele acredita nisso aí, nesse mito da criação. Ele se posiciona como alguém que acredita em Deus. E quem pensa que cristão não é evoluído intelectualmente, não sabe que as maiores faculdades do mundo foram criadas por cristãos e para cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Sabe qual era o lema de Harvard? A verdade é a Cristo e a igreja. Ei, a igreja é quem carrega a verdade. A igreja é quem carrega a sabedoria. A igreja é quem carrega o conhecimento de Deus. O que seria do mundo se não fosse o conhecimento que Deus derramou nos seus filhos? A população judaica, que não representa 0,2% da população mundial, é quem mais tem prêmios Nobel. Quem mais fez descobertas que mudaram o rumo da humanidade, da ciência, foram 0,2% da sociedade. E nós estamos vindo dessa mesma raiz judaica. O pensamento judaico-cristão é o que desenvolveu o mundo ocidental, onde nós vivemos. Todas as grandes descobertas da ciência foram feitas diante de uma sabedoria que veio da parte de Deus. E nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão, meu irmão, para nos encaixar em um mundo. Por isso esse ambiente é tão importante. Por isso congregar é tão importante. Nós estamos vivendo um tempo onde Paulo já disse, ei, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Tem gente hoje querendo ser igreja em casa. Por quê? Porque vem para a igreja e é confrontado. Senão eu não quero ser confrontado, eu fico em casa. Por quê? Porque vem para a igreja e tem que se submeter. E a Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Mas aí eu acho que eu sou muito grande, eu não vou me sujeitar a ninguém, então eu fico em casa. Eu oro em casa. Eu fico em casa, eu não vou para um ambiente onde eu vou ser confrontado. Já pensou? Você saiu de casa, você pegou teu carro, ou veio andando, ou pegou um Uber, ou pegou uma moto, e veio para um lugar para ser confrontado. É, porque no confronto a gente cresce. Porque quando a gente é confrontado em amor com as verdades da palavra, a gente cresce. A gente chega lá fora e talvez a gente mude um procedimento que a gente estava sendo levado a ter um procedimento sem pensar. Mas aí quando somos confrontados com a verdade, nós nos colocamos no lugar, de volta, no lugar onde Deus nos chamou para estarmos. Eu te convido a abrir tua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, versículo 19. Filipenses 2, 19, vai dizer assim, espero no Senhor, Jesus, enviar-vos o mais breve possível Timóteo, a fim de que eu também me sinta animado, sabendo da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis a sua aprovação, que como filho ao Pai serviu comigo no Evangelho. Para que esse Evangelho chegasse até nós, para que essas verdades chegassem até nós, homens abnegados abriram mão do seu conforto, abriram mão da sua posição para servirem ao Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo está falando de Timóteo, em Filipenses, ou seja, ao povo de Filipos. Ele está dizendo, olha, eu espero enviar a vocês Timóteo em breve, porque eu não tenho ninguém como ele, que cuide dos interesses do Evangelho como ele cuida, abrindo mão dos próprios interesses. E é interessante que essa carta é enviada por Epafrodito. Epafrodito que está levando. E Epafrodito é um grande servo também, um grande amigo, um grande parceiro ministerial de Paulo. Eu imagino Epafrodito pegando a carta, só não tenho ninguém igual a Timóteo. Epafrodito, que coisa, rapaz. Então eu estou indo levar a carta, ele não tem ninguém igual a Timóteo. Que sinceramente cuide dos interesses do Evangelho. Então quer dizer que eu não estou cuidando dos interesses do Evangelho, não. Ei, sabe quando eu estou correndo a minha carreira, fazendo o que eu fui chamado para fazer, eu não fico com ciúme dos outros? Eu não vou levar essa carta, não. Por que ele não falou de mim? Por que ele não falou que ele não tem ninguém como eu? Por que Timóteo não foi levar essa carta? Sabe que se Epafrodito fosse alguém que não fosse humilde, essa palavra não teria chegado até nós?
Ei, a tua humildade, a tua abnegação vai fazer Jesus ser conhecido para outras pessoas. Que eu não consigo chegar nelas, que o pastor Eric não consegue chegar nelas, mas você consegue. E aí a tua humildade, a tua abnegação, a tua firmeza na verdade do Evangelho vai fazer essas pessoas serem alcançadas. Na continuação, aí ele vai falar de Epafrodito também. Ele vai dizer, ei, receba homens como esses com honra. Que ele disse que ele quase morreu. Epafrodito, quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava preso em Roma. Uma prisão romana, onde ele pregou para toda a guarda pretoriana. Existia uma guarda que fazia a proteção, né, da cela ali. Não era aquela cela que ficava lá embaixo, que a gente ouve falar também de Paulo. Isso foi outra prisão. Essa aqui em Roma não, era um lugar mais confortável, ele recebia visita. Nenhuma prisão é boa, mas ele recebia visita, ele falava com homens de Deus também, e ele teve a oportunidade de pregar para a guarda pretoriana. E nesse lugar, Epafrodito foi levar recursos que a igreja reuniu para o ministério de Paulo. Ele levou recursos para Paulo, e ele levou a carta de Paulo para os filipenses. E eu fui pesquisar um pouco como era esse trajeto. Esse trajeto ele fazia uma parte por estrada, uma parte ele fazia de navio e outra parte ele fazia por estrada. E a perspectiva é que o tempo de deslocamento durasse de 6 a 9 semanas de deslocamento. Passando frio, passando, às vezes tendo que dormir no relento, às vezes dormindo na casa de irmãos no caminho, passando por perigos de salteadores, de ladrões, que muitas vezes no caminho... Imagina, ele estava levando oferta, ele estava levando dinheiro, tinha que esconder esse dinheiro. Mas ele pensando, existe um propósito no que eu estou fazendo. E eu vou cumprir o meu propósito até o fim. Porque Epafrodito cumpriu o seu propósito. Nós podemos estar pregando essa palavra que Paulo escreveu. Ei, quando nós nos posicionamos na verdade e ficamos com a verdade, abrindo mão de nossa posição pessoal muitas vezes, o evangelho vai ser levado mais longe. Jesus vai ser conhecido por mais pessoas. Porque diante de um debate, muitas vezes, numa faculdade, num mercado de trabalho, onde um ateu se levanta para confrontar, onde alguém se levanta para confrontar, mas você se posiciona na verdade. Eu não estou dizendo para você ser grosso, ser rude, ganhar o debate. Eu estou dizendo para você se posicionar na verdade. Às vezes naquele meio tem alguém que está precisando. E no meio do debate ele pode até ficar caladinho. Mas quando terminar, ele, ei, você que é crente, eu estou precisando de oração na minha casa. Eu estou precisando de oração para a minha família. E nós, porque nós nos posicionamos, a palavra de Deus pode alcançar pessoas. Eu já tive um chefe que era ateu. E nesse trabalho, nesse lugar que eu trabalhava, tinha ele e tinha um outro que era ateu. E tinha alguns, eu acho que o restante era tudo evangélico. Então, assim, eram 2 ateus contra 7 evangélicos, digamos assim. 2 ateus contra 7 evangélicos. Vai ser naqueles programas que tem, né? 1 contra 30. Só que um ele respeitava, o outro não. O outro ele vivia para nos confrontar. Ele vivia para nos afrontar. E a gente, às vezes, né, rebatia aquilo que ele falava, e às vezes não, às vezes deixava ele falar, porque não valia a pena. E quando ele ia sair, eu dizia, sargento, vai com Deus. E ele às vezes ficava bravo com aquilo, mas eu falava em amor. E teve uma vez que eu disse, sargento, vai com Deus. E ele foi sair, o outro disse, ei, André, tu viu o que Guilherme falou? Aí ele parou, e ele disse, eu aceito o que ele falou. Porque eu sei que ele está desejando coisa boa para mim. Mesmo que eu não acredite nisso que ele disse, mas ele está desejando coisa boa para mim. E ele foi. Quando eu saí de lá, e eu saí de forma injusta, ele escreveu um textão para mim. Ele era aquele cara super grosso. Ele escreveu um textão para mim. Você é um dos melhores profissionais que eu já tive a chance de trabalhar na minha vida. Estou dizendo isso para quê? Para me exaltar diante de vocês? Não. Para dizer que quando nós nos posicionamos em Deus, algo de Deus que opera em nós vai pegar nas pessoas. Certamente existiam pessoas lá mais preparadas, melhores do que eu, mas o meu posicionamento em amor com a vida dele, diante de Deus, tocou a vida dele. Ei, não se aperreia com o que as pessoas vão dizer. E outra coisa, esse outro ateu, ele eu perdi contato, mas esse outro ateu, eu voltei a trabalhar com ele e hoje ele é cristão. Tomara que o outro também tenha sido alcançado pela palavra, eu não sei. Mas esse outro foi. Ei, se posiciona na verdade. Doa a quem doer.
Se posiciona na verdade. Aleluia. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em João 14 ele falou, como um cristão pode dizer que não existe verdade absoluta? Como um cristão pode dizer que tudo é relativo? Como um cristão pode se amoldar a uma maneira de falar que o mundo criou para nos moldar? A morte e a vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza como do seu fruto. Você sabe que o mundo também sabe disso. Você sabe que teóricos do comunismo, eles disseram, a gente precisa mudar a maneira deles de falar. Porque mudando a maneira deles de falar, a gente muda a maneira deles de pensar. Mudando a maneira deles de pensar, a gente muda a maneira deles de agir. Você sabe que você não consegue pensar sem usar palavras? Pensa em como você vai chegar em casa hoje. Você pensou, eu vou sair daqui, eu vou pegar o meu carro, ou eu vou andando por aqui. Você percebe que tudo que você pensou em palavras? Quando eu mudo a sua maneira de enxergar as palavras, eu mudo a sua maneira de pensar. Quando eu mudo a tua maneira de pensar, eu mudo a tua maneira de agir. Vamos lá. O pastor está filosofando demais hoje. Preste atenção. Vamos lá. Hoje a gente encontra uma pessoa negra. Como é que eu falo com uma pessoa negra de uma pessoa que aquela pessoa é negra? Eu chamo de negro, eu chamo de afrodescendente, eu chamo de preto. Cada vez é mais difícil. Porque o politicamente correto quer dizer que tudo que eu falar é preconceito. Não porque ele é moreno. Não porque ele é negro. Esse não é negro não, é preto. Não porque ele é preto. Ei, preto, amarelo, azul, roxo, branco, não é menor ou maior do que a outra pessoa por causa da cor da pele. Mas aí o mundo quer dividir. Dividir para conquistar. Então eu digo, ei, negros contra brancos. Ei, ele é racista. Venha para o meu lado que eu defendo os seus interesses. Aí se cria o negrismo. Movimentos negros. Aí tem um chamado Black Lives Matter. Vidas negras importam. Um movimento político que só pensa em arrecadação financeira. Extremamente violento. Vai pesquisar o que é. Aí tem uma mão fechada, que é um símbolo de uma resistência. Aí tem crentes postando, vidas negras importam. Ei, vidas negras, brancas, amarelas, pardas, todas as vidas importam. Aí quando eu passo a defender com unhas e dentes um movimento político, eu estou afastando essas pessoas. Eu estou dizendo que ele é diferente de mim. Ele não é diferente. Por causa da sua cor, ele não é diferente em essência de mim. Aí o movimento gay criou um movimento LGBTista. Antigamente era GLS, né? Aí depois criou LGBT. Depois LGBTQ. LGBTQIA+. Meu amigo, cada dia tem uma sigla diferente. Pastor, o senhor é contra o movimento, não as pessoas. Tem muitas pessoas que são gays e são contra o movimento gay. Por quê? Porque o movimento, ele busca criar resistência, luta, revolução. Todo princípio revolucionário é um princípio satânico. Sabe quem foi o primeiro revolucionário do mundo? Lúcifer. Ele disse, ei, olha a minha beleza, olha a minha formosura. Eu vou estabelecer o meu trono acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vamos criar um novo movimento aqui dentro. Ei, esse líder aí não está com nada não. Vamos, movimentos revolucionários. Movimentos que quebram princípios de autoridade. Aí os filhos, muitas vezes, estão sendo cooptados por esse tipo de movimento. Lá fora, nas escolas, nas universidades. Ei, é nosso papel proteger os nossos filhos disso. É nosso papel ensinar o que é o certo. Ensinar o que é a verdade. Estarmos informados com a palavra de Deus, principalmente. E sabermos o que está acontecendo lá fora para defendermos.
Eu tenho uma enteada, hoje tem 24 anos, e eu criei ela na sua adolescência, né, junto com a Adriana. A partir dos 12 anos eu estive junto. E por um tempo ela veio com as ideias feministas. Não, porque o feminismo é a defesa da mulher, a proteção da mulher. E aí certa vez eu perguntei para ela, ei, tu acha que o feminismo é bom? Ela disse, não, o feminismo radical não, mas um pouquinho de feminismo, né, sobre os direitos da mulher. Aí eu disse, então um pouquinho feminista pode ser. Ela disse, pode. Aí eu disse, se eu quiser ser um pouquinho machista, tá tudo bem também? Não, aí não. Oxi, e pode ser um pouquinho feminista e não pode ser um pouquinho machista? Ei, os direitos da mulher, se você for ver historicamente, muitos deles foram conquistados por homens. Mas a luta do feminismo pela emancipação da mulher para dizer, ei, estude, veja a frase, estude e trabalhe para você não depender de homem nenhum. Bonito, né? Tem gente que acha, viu? E tem um bocado de cristã que já disse isso em casa para os filhos. Estude e trabalhe para você não depender de homem nenhum. Ei, estudar e trabalhar, bênção, para homens e para mulheres. A mulher estar no mercado de trabalho, bênção também. Mas veja a ideia por trás. Para você não depender de homem nenhum. Ou seja, você não vai ser submissa a homem nenhum. Aí não tem subordinação dentro do casamento, não tem submissão dentro do casamento, não tem respeito dentro do casamento. A maior quantidade de divórcios da história acontece hoje. Se o feminismo é tão bom, por que tantas mulheres feministas são tão tristes, por mais que tenham chegado a altas posições no mercado de trabalho? Porque estão carregando uma carga que não foram preparadas por Deus para carregarem. E acham que o sucesso do mercado de trabalho garante a felicidade. Quando, na verdade, o sucesso da família, do que está aqui na Bíblia, deixará homem, seu pai e sua mãe, iniciar a sua mulher, e serão, então, uma só carne. A mulher seja submissa em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então, o marido ama a ponto de morrer por ela, e a mulher só esteja debaixo da missão dele. Qual o pedido mais duro para o homem? Ei, morra por ela. A mulher, ei, esteja debaixo da missão dele, apoie a missão dele, respeite ele em tudo. Então, homens buscam respeito, mulheres buscam proteção. Aí o feminismo diz, ei, você não precisa de proteção, você é forte. Aí a mulher fica forte, muitas vezes masculinizada, pegando um papel que não é seu. Aí está lá no mercado de trabalho, lutando todos os dias. Chega em casa com essa capa. E muitas vezes foi necessário fazer isso. E está tudo bem. Muitas vezes foi necessário trabalhar muito. E está tudo bem. Mas, ei, Deus tem um lugar de descanso para você. E não é o feminismo. No feminismo que você vai encontrar esse descanso. Não é no feminismo que você vai encontrar esse acolhimento. É na palavra de Deus. É na igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Eu fico com a palavra, doa quem doer. Você sabe quantos processos eu posso responder por estar pregando isso aqui para você? E ainda está na internet isso. Qualquer coisa a gente cria o verbo da vida cotel. Quem quiser ser meu Epafrodito para levar a carta, traz a carta aqui para a igreja. Eu não estou nem dizendo para você falar isso no microfone, não, o que eu estou falando. Defender a verdade no microfone. Quem está fazendo isso sou eu. Quem está colocando a cara a tapa sou eu na internet. E aqui na frente de todo mundo, eu não sei, a igreja está aberta para todo mundo. Pode ter gente de movimentos políticos aqui, pode ter qualquer pessoa aqui. Mas eu vou pregar a verdade. Eu vou pregar a palavra. Ensine seus filhos no caminho em que devem andar. E eu, como pastor dessa casa, preciso trazer essa palavra. Porque nesse ano, muitos movimentos políticos, inclusive, vão cooptar muitos cristãos que não sabem o que tem por trás de movimentos. Alguém que é muito adorado no meio do ensino, Paulo Freire, vai estudar as ideias revolucionárias por trás dele. A pedagogia do oprimido.
O ensino às crianças mudou. O método silábico de ensino mudou. C-A-K-V-A-V-A-L-O, Ló, cavalo, e tinha uma imagem de um cavalinho. Hoje não, bota o cavalo e a criança tem que pensar, imaginar como vai raciocinar, como vai escrever aquilo ali. Aí você tem hoje crianças de 7, 8, 9, 10 anos de idade que não sabem ler. Aí tem reformas ortográficas. Vai mudando a forma de escrever, mudando a forma de escrever. Aí livros antigos têm um português arcaico. Aí alguém que é acostumado com português mais atual vai olhar o que é antigo e diz, não vou ler esse livro não. Aí muitos conceitos que trouxeram à sociedade, preservaram a sociedade por muitos anos, está sendo esquecido em troca de uma modernidade. E a gente nem entende o movimento que tem por trás dessas reformas ortográficas, para nos tirar conceitos importantes e antigos. Mas Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, Cristo é a vida. E nenhum conceito, por mais bonito que seja, ele vai substituir o Evangelho. Ele vai substituir as verdades que existem nessa palavra. Aleluia. Aleluia. Lá em Isaías 5:20, vai dizer, ai dos que ao mal chamam ao bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz a escuridão. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Verdades estão tentando mudar em mentiras. Taxas a partir de 0, acontece, às vezes uma vez eu estava pregando, o ChatGPT pegou o que eu estava pregando e disse, não, isso que você falou foi muito bom, e começou a falar. Acontece. Ei, estão tentando mudar a verdade. E ele diz aqui, ai dos que fazem isso. Ei, deixa eu dizer para você, está chegando o dia de um encontro celestial com o nosso Senhor. E ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, entre para o gozo do teu Senhor. Ei, sabe quem vai entrar lá? Quem não abriu mão da verdade, quem ficou com Jesus como verdade, quem ficou com a palavra de Deus como verdade. E a gente vai passar pelo tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo não vai ter lá no portão São Pedro, com a lista, dizendo, como é teu nome? Fulano. Aí está ele lá, procurando. Rapaz, teu nome está aqui não. Vai ter não. Só vai ser arrebatado quem já está no livro da vida, seu nome já está lá. E quem está com o nome lá? Quem recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Quando o Senhor aparecer nos ares, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com Ele arrebatados aos céus. Quem não está salvo, vai ficar. Vai para o inferno? Não, vai ficar. E aí vai se estabelecer na terra uma grande tribulação de 7 anos. Grande tribulação. A Bíblia diz que nada do que já aconteceu se compara ao que vai acontecer nesse tempo. Então, mas qualquer coisa, nesses 7 anos eu me converto. Rapaz, não vai ser fácil não. É melhor se converter logo. É melhor ficar com a verdade logo. É melhor se estabelecer na palavra de Deus, doa quem doer. Porque nesse dia, você vai ver que valeu a pena ficar com a verdade. Porque nesse dia nós receberemos recompensas eternas do Senhor. E o inferno, pastor? O inferno é real. 7 anos de tribulação, Jesus volta de novo. Estabelece o reino milenar, onde ele vai prender o diabo por 1000 anos. E nós reinaremos juntamente com ele por 1000 anos. Quer saber mais sobre isso? Escatologia, uma matéria no Rema. Você vai ter 7 dias de aula, 2 horas por dia de aula. 14 horas estudando essa matéria, entendendo todas as nuances desses últimos dias. E para ter um gostinho sobre isso, nós teremos as quintas Rema, com o professor Saulo Stan, que para mim é o melhor professor de escatologia do Ministério Verbo da Vida. Ele é topado. Topado mesmo. Ele vai estar aqui na igreja, pregando sobre escatologia. A próxima quinta, a Aliança de Sangue, pastor Marco Oliveira. Já estamos nos avisos, né? Mas não acabou não. Segura aí. Aliança de Sangue, pastor Marco Oliveira. Excelente, fantástico. Você vai entender a aliança que você tem com Cristo.
E na outra quinta, pastor Saulo Stan falando de escatologia. E aí quando passar o milênio, aí vai haver o juízo final. Aí nesse juízo final, o diabo vai ser lançado no inferno, porque o diabo não reina no inferno não, viu? Não tem um pagode no inferno, com o diabo tocando lá cavaquinho. Aquela festa, ele com o tridente furando. Não, ele vai estar queimando no inferno também. Por enquanto ele não está não. Por enquanto ele é o príncipe deste mundo. Mas vai chegar o tempo onde ele vai queimar no inferno. O inferno não foi feito para pessoas, foi feito para o diabo. Agora, quem não serve ao Senhor Jesus não tem como entrar no céu, então vai para lá. Ei, eu vou servir ao Senhor Jesus. Se eu tiver que morrer por essa palavra, eu morro por essa palavra e vai valer a pena. Porque o máximo que a morte pode fazer é me lançar nos braços do Senhor Jesus. Ei, fica com Jesus. Ei, fica com a palavra. Se estabelece nessa palavra e não abre mão disso. Aleluia. 2 Timóteo 4, 3 e 4 vai dizer, pois haverá o tempo, o grupo de música pode vir, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eu sei que a gente gosta, eu também gosto, e eu estou com saudade porque já é 2 domingos que eu prego sem ninguém correr, sem ninguém pular, sem ninguém ficar dando glória a Deus durante o culto, e está tudo bem, eu gosto demais daquela unção, poder. Ei, mas tem a correção, tem a instrução. Na verdade, a gente precisa estar com os ouvidos prontos e atentos para ouvir isso. Se isso incomoda, dá comichão no ouvido, ouvir isso, é porque a gente precisa ouvir mais isso. Porque aqui a Bíblia diz, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ei, suporta essa doutrina, você aguenta. A gente não foi chamado para ter mestres que vão falar apenas o que a gente quer ouvir, massagear o nosso ego. Não, é ouvir o que a palavra de Deus diz a respeito de todas as coisas, inclusive do céu, inclusive do inferno, inclusive da salvação eterna, inclusive da condenação eterna. Ei, esse é um lugar de adoração ao Senhor. Esse é um lugar de culto ao Senhor que deu a vida por nós, pagou o preço por nós. E nós não podemos negociar a verdade em prol de agradar alguém, ou com medo de desagradar alguém. Cuidado com princípios que estão camuflados, embalados, com embalagens bonitas, mas carregam princípios satânicos por dentro. O diabo não vai chegar para você com um chifre e com aquela roupa vermelha, dizendo, ei, eu sou o diabo. Ele vai chegar com uma verdade que é mentira, tentando fazer você acreditar em algo, por ouvir muito, tentando mudar os princípios da palavra. Ei, esse lugar é um lugar sagrado, e nós manteremos a palavra do jeito que ela é, do jeito que Jesus pagou o preço para que ela fosse, para que ela pudesse nos alcançar. Existe salvação nessa palavra, existe cura nessa palavra, existe preservação nessa palavra. Todo princípio de rebelião é princípio maligno. Ei, deixa eu dizer para você, não se submeta a uma igreja que tem uma liderança fora da palavra, que tem uma liderança que prega uma coisa, até que é na palavra, entre aspas, na pregação, mas que tem uma vida desajustada da palavra. Não estou dizendo que você vai ter uma liderança perfeita, um anjo. Não. Somos homens e mulheres falhos. Mas a gente vive o que a gente prega. A gente protege aquilo que a gente prega. Mas ei, não vai para uma igreja e tenta se levantar contra a tua liderança. Se não é de Deus, sai. Não fica. Mas se eu chego lá e começo palavras contra a liderança, eu estou estabelecendo princípios malignos na minha vida. Ei, palavras de salvação.
a gente dá graças a Deus por palavras de salvação. Preservação. Deus é que sabe por que essa palavra está sendo dita. Quem escolhe a palavra é Ele. Eu procuro ouvir e obedecer. Como intérprete. O intérprete não escolhe o que diz. Imagina, tem um intérprete de Libras aqui, eu estou falando algo e diz, não está muito legal a palavra não, eu vou falar de fé. Não, o intérprete ouve e transmite a mensagem que ele está ouvindo. Ei, eu aqui estou fazendo um papel de intérprete. Eu não gostei não, vai reclamar com o Papai do Céu. Eu sou só o intérprete. Ei, mas é esse tipo de palavra que segura a gente. É esse tipo de palavra que mantém a gente quando as pressões vêm lá no mundo. Que a palavra de Deus é suficiente, que Jesus é suficiente, que a verdade é a verdade. E vai chegar um dia, meu irmão, que os confrontadores vão ser confrontados com a verdade. E toda língua vai confessar a Jesus. E todo joelho vai se dobrar a Jesus. Vai chegar o dia. E qual é o meu papel? Fazer com que o máximo de pessoas possa ser alcançados para nesse grande dia poder estar com o Senhor juntamente conosco. Por isso nós somos igreja. Por isso nós estamos nesse lugar. Por isso nós investimos nesse lugar. Por isso nós investimos nossos recursos, nosso tempo, nosso talento, para que esse lugar funcione. Esse lugar não pode parar. Ei, não deixe escândalos que acontecem lá fora te desanimar quanto à igreja do Senhor. Porque tem pastor caindo em pecado sexual, em pecado de imoralidade financeira. Tem. Mas tem um bocado de pastor pregando a verdade e a gente nem ouviu. Pastores entrando em comunidades, enfrentando traficantes, enfrentando lugares onde não se pode ter uma Bíblia, porque se tiver morre. E ele está lá pregando a palavra. Ei, enquanto tem um caindo em escândalo, tem outros 1000 que não se venderam. Fica com a palavra. Ah, porque tem pastor falso, tem pastor verdadeiro. Você é pai, tem pai que abusa de criança. Todo pai é abusador por causa disso, não. Você é um pai verdadeiro, você é uma mãe verdadeira. Então a falha de um, eu não posso pegar isso e transmitir para todo lugar. É isso que o mundo quer. Que a igreja perca o seu valor, perca o seu papel de coluna e baluarte da verdade. Mas esse lugar é coluna e baluarte da verdade e sempre será. Aqui pecado é tratado como pecado. Santidade é tratado como santidade. Eu tenho que entender que o culto é sagrado. Eu não posso tratar este lugar como qualquer lugar, como uma palestra. Vou chegar, eu vou sentar, eu vou ouvir uma boa palestra, eu vou para casa. Não, nem palestrante eu sou. Sou animador de auditório, sou pregador da palavra. Vai ter dia que você vai sair daqui muito animado. Vai ter dia que você vai rir com as minhas piadas sem graça. Às vezes rir da piada, às vezes rir da minha coragem de contar uma piada tão ruim. Mas ei, eu estou aqui para pregar a palavra. Pecado é pecado. E esse é lugar para ouvir sobre pecado. Ei, esse é lugar para ouvir. Marido, ame a sua esposa, seja fiel a ela. Mulher, ame o seu marido, seja fiel a ele. Adultério é pecado. Aí o mundo quer dizer, se existe sentimento, não é adultério. É adultério, é pecado e leva para o inferno. E a mentirinha branca. Pai da mentira é o diabo. Eu não sou filho do diabo, então eu não ando com mentira. Rapaz, eu não gosto dessas pregações muito duras, não. Tem igreja que tem as pregações bem light, procure elas. Para sair, você não tem trabalho nem de abrir a porta, que está Ricardo lá e irmão Renato, eles abrem a porta. Olha lá, está abrindo a porta, Ricardo. Mas não é que a irmã está saindo, não. A irmã está só indo no banheiro. Ei, a gente vai ficar com a palavra, a gente vai ficar com a verdade. E
nós precisamos nos estabelecer nesse lugar e deixar de ser mimizento. Porque a sociedade está tão sensível, os meninos estão tão sensíveis. E se você é homem, não veio para o culto de homem da gente, venha. Em breve a gente vai estar anunciando. Fevereiro tem, é fevereiro, né? Fevereiro tem culto de homens. É o único culto que a gente não transmite na internet. A pegada é outra. A conversa é outra. Mimizento não aguenta. Ele vai embora. Por quê? Porque os homens estão ficando frágeis. Ei, Jesus foi cordeiro, mudo, levado diante dos seus tosqueadores. Ele podia abrir a boca e chamar anjos do céu. E legiões viriam e destruiriam tudo. E ele não ia morrer. Ei, Jesus foi muito corajoso para ficar calado e quieto. Mas quando ele voltar, na sua segunda vinda, ele vai vir como um leão. Ele vai vir montado em um cavalo branco, com a espada na mão. Ele não vai vir como cordeiro, não. Ele vai vir como julgador. Ei, Jesus é um exemplo de homem. Ele é Deus, mas ele se apresentou como homem na sua masculinidade aqui na terra. Quando ele se posicionou como homem, quando ele se fez homem. Isso é um exemplo para nós sermos homens de Deus. E para você também ser mulher de Deus, que não abre mão da verdade. Existiam muitas mulheres que andavam com Jesus também. Existiam mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Certa vez Jesus disse palavras duras e algumas pessoas começaram a sair. Aí os discípulos, Senhor, o povo está indo embora. Aí ele disse, vocês não querem também não? Tu pensa que Jesus era só passar a mão na cabeça? Vocês não querem também não? Aí ele disse, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ei, ele tem as palavras de vida eterna. Ei, ele tem salvação para a tua vida. Ei, ele tem cura para a tua vida. Ele tem consolo para a tua vida. Ei, nós fomos chamados para viver um evangelho completo, não pela metade. Viver nele completamente. Ei, o Senhor está chamando pessoas nessa noite a abrirem mão de coisas que estão atrasando o teu chamado, que estão atrasando a tua carreira em Cristo. Ei, se prepare para correr a tua carreira, porque o mundo precisa ser alcançado por essa palavra. E quanto mais nós nos posicionamos nessa palavra, mais o mundo vai ver em nós o brilho de Jesus. Vamos ficar de pé? Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, a tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lave, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagro, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus, não
vejo razão. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. A tua palavra esconde, guardada no meu pra Senhor, a tua palavra esconde, minhas vestes no sangue lave, das tuas águas bebi. Minha vida, meus dons e talentos, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem assim como o fogo, meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Eu queria ter que uma voz mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa em meu ser. Tu és o autor, aquele a vida
és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu. Eu queria ter voz e piano. Eu queria ter Mas que uma voz mais que o amor e uma vida pra merecer. mas tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor da vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é meu Deus, meu Senhor. Minha para o teu louvor. Aleluia. A nossa vida é para o louvor dele. A nossa vida é para adorar ele, bendizer a ele. Quando nós adoramos, nós contemplamos o nosso Deus em espírito. E quando nós contemplamos a grandeza dele, todo o resto perde valor. Todas as nossas patentes perdem valor. Toda a nossa posição lá fora perde valor. Porque nós entendemos o que realmente é grande. Nós entendemos o que realmente é eterno. E nós entendemos o que realmente vale para nós de compromisso. É o nosso compromisso com ele. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida. Se você ainda não fez um compromisso com ele, a porta está aberta para você fazer esse compromisso. Para você receber a Jesus como Senhor da sua vida. Se você está aqui e ainda não tomou essa posição, levanta a tua mão. Vem aqui à frente, a gente vai orar com você. Vai te conduzir nesse momento. Vem aqui, irmã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Raíris está voltando para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Raíris já veio. Quem é a segunda pessoa?
quer transformar a tua vida. Tem gente que tem ouvido a palavra, mas está faltando um compromisso com Ele. O Senhor está te chamando para um compromisso. Compromisso. Ah, pastor, não sei se estou pronto para um compromisso. Ei, é o Senhor que te capacita. O que você precisa é de uma disposição para fazer esse compromisso. E o Senhor vai te conduzir. O Senhor vai te levar. E nós, como igreja, vamos fazer esse acompanhamento a você. Você não vai estar sozinho. Mas eu posso dizer, se Jesus voltar hoje, você acabou de começar, você está salvo. E a qualquer momento Ele pode voltar. Mais alguém? Levanta a tua mão para se reconciliar com o Senhor. Sendo a primeira vez ou uma reconciliação, não volta para casa do mesmo jeito. Tem alguém? Aleluia, Raíris, o novo tempo. Novo tempo. Onde operou a vergonha, o Senhor é aquele que honra duplamente. Duplamente. Não deixe nenhuma condenação vir na sua vida. Eles que estão em Cristo não têm nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Aleluia. Diga comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu decido me reconciliar com o Senhor. Daqui para frente, a minha vida é do Senhor. Em nome de Jesus. Estende tua mão para cá. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós declaramos a tua boa mão sobre a vida de Raíris, Pai. Eu declaro feridas na alma sendo cicatrizadas nesse momento. Eu declaro o bálsamo do Senhor, tirando toda a dor. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro um novo tempo. Eu declaro uma nova vida. Eu declaro a alegria do Senhor, fluindo através do seu Espírito e refletindo no seu corpo e na sua alma. Cremos assim e te damos graças por um novo tempo na vida de Raíris. Em nome de Jesus. Amém. Raíris, olha a nova família que você ganhou. E Ele veio em minha vida. Aleluia. Um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom. Deus é bom.
Tem alguém com algum sintoma de enfermidade no seu corpo? Cristo, aquele que cura, está nesse lugar. Você não precisa voltar para casa com isso. Você pode voltar para casa curado e sarado. Se tiver alguém, levanta a tua mão no teu lugar mesmo. Quem tiver com a mão levantada, pode levantar. Fica no teu lugar, mas levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Você que está perto dessas pessoas, impõe as mãos sobre elas. Pode procurar em volta. Todo mundo tem que ter alguém com as mãos impostas sobre você. Todo mundo está com a mão levantada. Lá atrás também tem Carla. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças pela tua cura fluindo nesse lugar. Poder curador do Senhor opera nesse lugar. E a qualquer enfermidade, a qualquer dor, qualquer coisa que seja ilegal desses corpos, nós declaramos cura completa e sobrenatural. Na autoridade do nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A cura é uma realidade em Cristo. Amém? Não aceite sintoma, não aceite doença, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades.